E a gente até segue falando sobre o aniversário de 250 anos da independência americana. Agora conversamos com João Carlos Souto, que é professor de Direito Constitucional e autor do livro Suprema Corte dos Estados Unidos. Principais decisões. O professor está ao vivo aqui com a gente no telão. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Estevão. Uma honra estar na CNN para falar sobre uma data tão importante, os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que eu tenho ali na minha parede, ali atrás, dentre outros documentos alusivos a essa nação que tanto nos influenciou positivamente na construção do nosso direito constitucional. De modo que é uma alegria estar com a CNN nesta data. É importante isso que o senhor fala, porque os Estados Unidos foram uma das nações que lançaram o seu modelo de independência. Tivemos depois a Revolução Francesa também trazendo alguns princípios de democracia. Essas ações vieram juntas e nós tivemos o papel dos Founding Fathers muito importantes, mas é legal da gente trazer como que esse pensamento norte-americano iniciou e influenciou o resto das democracias que vieram posteriormente. Olha, os historiadores costumam dizer que em final do século XVIII, os Estados Unidos passavam por uma efervescência cultural e de discussão sobre rumos do Estado, sobre liberdade, poucas vezes repetida na história mundial. É como, vamos dar um exemplo, o Projeto Manhattan, que resultou na bomba atômica, ou como a chegada do homem à Lua, que me parece um exemplo mais edificante, né? Então, as discussões que permeavam, nós justamente começamos, não podemos esquecer, começou com a imposição de taxas, a elevação de taxas pelo parlamento inglês sobre as 13 colônias. É importante lembrar que no dia 4 de julho tornou-se público o documento da Declaração de Independência elaborado por Thomas Jefferson. Mas esse sentimento de revolta, esse sentimento de injustiça, ele já vinha sendo discutido e percebido já de longa data. As escaramuças entre as 13 colônias, as então 13 colônias britânicas na América e o governo centralizado em Londres, o governo da metrópole, ela já ocorria desde antes, e especialmente a partir de maio, junho de 1776. Esse é um movimento, como eu digo, como eu mencionei há pouco, importante, relevante e que acabou influenciando outras nações. Os Inconfidentes Mineiros, por exemplo, beberam na fonte da Declaração da Independência e desse momento que passava os Estados Unidos, né? Professor, é legal a gente também poder analisar, por exemplo, como que é forte os princípios que estão na declaração que o senhor acabou de comentar, como esses princípios eles são fortes ainda no dia a dia da política americana e no coração das pessoas, no modus operandi dos americanos, principalmente quando a gente se refere às liberdades individuais, à proteção dos direitos individuais. Por que isso está enraizado de forma tão intensa neles? Olha, a declaração, que é de 76, ela acaba influenciando a Constituição Federal, que surge 11 anos depois, né? Foi elaborada também na Filadélfia. Eu digo também porque a Declaração de Independência foi assinada na Filadélfia e a discussão da Constituição, do texto constitucional, que é de setembro de 1787. Portanto, e isso foi se desenvolvendo nos Estados Unidos. O sentimento de liberdade, o sentimento de democracia, né? E que perdura há 250 anos. Houve problemas aqui e ali, né? Houve a luta pela abolição da escravidão com a Guerra de Secessão, já na época de Lincoln, em meados do século
19, 1861, que começa a guerra. Então, a nação começou a respirar isso, não é? A nação começou a desenvolver e foi desenvolvendo aos poucos e teve, vamos dizer, a competência e sorte de desenvolver instituições fortes. A questão da separação de poderes, por exemplo, que vem de uma teoria de Montesquieu, mas que nunca tinha sido experimentada. A Constituição americana, que bebe na fonte da Declaração de Independência, é o primeiro momento no mundo em que a separação de poderes, a forma federativa de Estado, até o presidencialismo, tudo isso nascem com a Constituição e vai se desenvolvendo e criando raízes. Algo que em outros países, vários outros países, não conseguiram fazer florescer e solidificar. Um exemplo, você citou há pouco, você citou bem no início, a Revolução Francesa, que é um momento inegavelmente importante mundialmente falando. Mas nós percebemos e nós sabemos que depois da Revolução, a França experimentou governos autocráticos, algo que não aconteceu nos Estados Unidos. Né? Eu não estou diminuindo a importância da Revolução Francesa, não se trata disso, mas para demonstrar e tentar responder objetivamente a sua pergunta, que o que aconteceu nos Estados Unidos é um experimento que deu certo e que se expande, que se solidifica e que se concretiza, que nós testemunhamos até hoje. É inegável que Donald Trump tem um comportamento um tanto quanto autocrático. Mas observe que mesmo ele, mesmo com a tentativa de impor aquilo que se chama de presidencialismo unitário, executivo unitário, a Suprema Corte vem resistindo aqui e ali. Exemplo desta semana com a tentativa de acabar com o direito constitucional de que quem nasce nos Estados Unidos obtém a cidadania americana. Ainda, nós podemos dizer que são ecos de 1776, da Declaração de Independência, são ecos da Constituição de 1787 e que se desenvolveu ao longo e que vem se desenvolvendo e se robustecendo ao longo de todos esses anos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, você que nos trouxe esse contexto geral a respeito desses 250 anos dos Estados Unidos e também essa importância para as democracias e para o pensamento intelectual. João Carlos Souto, professor de Direito Constitucional, portanto, com a gente aqui. Um bom dia para o senhor.